e eficiência fiscal. Nosso objetivo aqui é esclarecer de forma prática como a lei de incentivo à reciclagem pode ser uma grande aliada das empresas, principalmente nesse momento de transição tributária. Nós temos 3 convidados especiais, todos muito parceiros e amigos, que representam os 3 pilares dessa conexão, né? O jurídico, o contábil e os projetos aprovados. Começando, vou apresentá-los. Primeiro, Fabrício Soler, grande amigo, parceiro, advogado, especializado em ESG, direito ambiental e sócio da S2F Partners. Bom dia, Mr. Fabrício. Bom dia, Lê. Obrigado pelo convite. Privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, Fabrício. Márcio Tamura, CEO da SKZ, especialista em contabilidade e planejamento tributário. Bom dia, alegria aí participar com todos aí desse webinar. Valeu, Márcio. E, por último, Yula Merola, fundadora da Reuso Recicla. Bom dia, gente. Prazer estar aqui. Muito obrigado a vocês, grandes parceiros e amigos. Vamos começar aqui. Então, Fabrício, começando, você é um dos grandes nomes quando nós falamos de direito ambiental no Brasil, e eu queria, para começar, te pedir uma explicação prática, né, conceitual. O que é, de fato, a lei de incentivo à reciclagem, né, e qual que é o objetivo central dela? Vamos lá, Lê. Bom dia a todos aqui que estão participando do webinar. Agradeço o convite do Ale aí, pelo gentil convite. E, como sempre, de forma bem direta, o que nós temos aqui, Ale? Qual que é o marco regulatório que nós estamos tratando? Da Lei de Incentivo à Reciclagem. A Lei de Incentivo à Reciclagem é uma lei federal, a Lei 14.260 de 2021, que estabelece incentivos fiscais e benefícios a serem adotados pela União para estimular projetos da cadeia produtiva da reciclagem. Então, para isso, qual que é a forma de estímulo? É a possibilidade das pessoas físicas e jurídicas, tributadas com base no lucro real, deduzirem do imposto de renda 6% no caso de pessoa física, né, até 6%, e 1% no caso de pessoa jurídica, né, deduzir do imposto de renda para projetos dedicados à cadeia da reciclagem. Dentro da cadeia da reciclagem, queria deixar aqui alguns exemplos, né, de projetos que são dedicados à capacitação, formação, assessoria técnica, incubação de empresa, pesquisa, estudo, implantação de infraestrutura, aquisição de equipamentos, veículos, fortalecimento da participação de catadores e catadoras de materiais recicláveis e também novas tecnologias. Mas aí o que você pode perguntar Fabrício, se a lei é de 2021, por que apenas no último ano que a gente tem ouvido, ou especialmente em 2025, né, tem tido maior destaque essa lei federal? Pelo seguinte, em 13 de dezembro de 2024, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima publicou a portaria MMA 1250, disciplinando os procedimentos para apresentação, análise, aprovação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das propostas e projetos relacionados à Lei de Incentivo à Reciclagem. Então, isso foi em dezembro, 13 de dezembro, então, a partir de 13 de dezembro, nós tivemos uma orientação de fato sobre como apresentar uma proposta, o conteúdo mínimo, as diretrizes, as metas, e isso, então, a partir de 2025, que começa a ter mais tração. Nos primeiros 3 meses de 2025, nós ficamos muito voltados à institucionalização da conta específica, para que cada proposta tenha uma conta específica. Então, isso levou ao primeiro trimestre, mas hoje, Ale, salvo o melhor juízo, nós já estamos falando aí de aproximadamente 1 bilhão em propostas dedicadas à Lei de Incentivo à Reciclagem. Lembrando, não é que captou 1 bilhão, tem 1 bilhão em propostas que foram avaliadas, foram apresentadas ao Ministério do Meio Ambiente, muitas delas já aprovadas, outras em análise. Então, assim, é um número extremamente expressivo. E eu vou deixar aqui depois, Ale, no final,
para o pessoal acompanhar aqui o nosso webinar, eu vou trazer aqui um QR Code com toda a legislação relacionada à lei de incentivo à reciclagem. Tá? Então, vai ficar aqui para que vocês acompanhem. No final, eu me comprometo a compartilhar aqui uma publicação que eu fiz no começo do ano, sobre todas as regulações, a lei, decreto, essa portaria do Ministério, entre outros dispositivos, para quem tiver interesse para submissão de propostas relacionadas à lei de incentivo à reciclagem. Acho que é isso para começar, Lê. Legal. E, Fabrício, entrando um pouco mais específico, cara, como que ela se diferencia, né, da lei da logística reversa, e como ela, de fato, ajuda nós a aumentarmos os percentuais, né, os 8%, sendo otimista aí que o Brasil recicla? Bom, acho que o primeiro ponto é que a própria portaria, que eu comentei do Ministério do Meio Ambiente, ela prevê que a lei de incentivo não deve ser utilizada para cumprir a obrigação legal de implementar a logística reversa. Então, a rigor, as empresas têm a sua obrigação estabelecida de investir em mecanismos de coleta e reciclagem, e agora você tem um dinheiro adicional, que era sempre a pontuação, a crítica nossa do mercado, que era a carência de adicionalidade aos sistemas, né, de logística reversa de embalagens. E acredito que, uma vez você tem a obrigação de implementar, e agora a LIR, na minha opinião, traz dinheiro novo, para estrutura nova, investimentos novos, e para ajudar a recuperação de mais materiais recicláveis. Aí eu estou olhando, naturalmente, para impulsionar a cadeia da reciclagem. Então, a lei de incentivo traz adicionalidade de recursos, é um dinheiro novo, e, naturalmente, por consequência, se espera que mais materiais. Ótimo, ótimo. Obrigado, Fabrício. Márcio, deixa eu te perguntar, você vive o dia a dia dos números das empresas, né, e sabe quanto o planejamento tributário é estratégico. Queria te perguntar, né, nós estamos aí entrando num mundo de reforma tributária, e queria te perguntar, assim, como na prática vai funcionar nessa destinação do 1% do RPJ para os projetos aprovados na LIR, né, e como funcionaria esse processo com as empresas? Fala, Lê, bom dia a todos. Cara, na prática, direcionar parte do imposto de renda, né, parte do IR devido da empresa ou da própria pessoa física, para um projeto específico, né, dar destino ao recolhimento para um projeto que se familiarize, né? Então, conforme o Dr. Solé comentou, existem diversos projetos aprovados, e aí cada empresa tem a possibilidade de escolher, né, um projeto que seja compatível ali com a sua operação, que se queira ou não, né? E eu acho que a Conecta Ali vem exatamente para isso, né? Para poder fazer essa curadoria dos projetos e dar um bom destino ao recurso, ao imposto da empresa ou da pessoa física que está sendo recolhido. Na prática é isso, é pegar um pedacinho do seu imposto de renda e destinar para um projeto que faça sentido. Perfeito. Márcio, nós temos alguns contadores, né, algumas contabilidades nos assistindo. Como que você vê a conexão disso, né, com a reforma tributária? Você acha que ajuda, atrapalha? A gente tem, assim, eu vejo com super bons olhos, é um projeto que eu particularmente me identifico bastante com relação à reciclagem, as pautas aí, as agendas de ESG estão super em alta, as empresas buscam, né, poder, de alguma forma, contribuir para esses assuntos, né? Então, a lei de incentivo à reciclagem, vejo que vem em boa hora, né? Demorou um pouco para ser regulamentada, mas me parece que veio bem descrita, né? E as empresas, acho que precisam, né? Até para poder explorar essa questão
de que realmente está contribuindo, que está podendo retornar algo para a sociedade, com projetos ali destinados diretamente ali à reciclagem, em todo o segmento, né, os catadores e tudo mais. Acho que vem super boa hora. Perfeito. E até agradecer a participação também do Jorge, vice-presidente da Sescom. Obrigado pela participação, Jorge. Agora, Iula, queria entender com você, né? Super parceira, faz parte também da Belore, né? Eu era presidente, a Iula uma das associadas, e também um projeto que foi aprovado na Lei de Incentivo da Reciclagem. Então, muito importante saber da sua visão da lei e também, basicamente, falar o que é o seu projeto e como foi, né, esse processo de aprovação na Lei de Incentivo à Reciclagem. Bom dia a todos, prazer, obrigada pelo convite, Alexandre. Então, vamos lá. A gente postou, né, colocou o projeto, como o Fabrício falou, em dezembro, como estava aberta a plataforma, mas aí deu um problema que era para depois, demorou a validação desse projeto, não foi em 2024, a gente foi aprovado, eu olhei aqui agora na portaria, dia 9/9/2025, a nossa portaria foi publicada, então a gente postou em 2024, aí teve um momento, né, de validação, até teve um problema, né, Fabrício, daquilo de parou, deu um delay, e aí voltou de novo em 2025. O que a gente fez, Alexandre? Usando muito essa Política Nacional de Resíduos Sólidos e olhando a portaria mesmo da Lei de Incentivo à Reciclagem, a gente quis usar, fortalecer o ecossistema. Gente, eu estou aqui no sul de Minas Gerais, no interior, tá? Onde tem várias cooperativas com municípios menores de 50 mil habitantes, então a gente é bem complexo. Eu tenho uma startup de gestão de resíduos, então a gente pensou fazer fortalecimento do ecossistema de inovação daqui da região. Então a gente quis usar os 5 triplés da hélice. Então a gente fez, juntando a universidade, as cooperativas, as empresas privadas, a sociedade civil e o meio ambiente. Então a gente criou uma rede de cooperativas de catadores e empresas privadas para montar um hub de resíduos, fortalecer os nossos 35 municípios aqui no entorno do sul de Minas Gerais. Legal, legal, muito bacana. E Iula, qual etapa que você está agora do processo da LIR? Eu estou na captação, tá? A gente está com você, sem você, a lei, a gente teria mais dificuldade, principalmente por a gente estar no interior, a gente tem dificuldade de acessar grandes empresas, elas estão em São Paulo, e você está sendo um parceiro fantástico para nós, para nos conectar esse projeto com empresas, para a gente fomentar esse projeto. A gente já está em algumas reuniões, né? Passando por várias etapas. Eu não conhecia, tá, a lei de incentivo, então eu nunca trabalhei com cultura e esporte, então eu não sabia como é que era. Então você tem editais abertos, então você vai passando por entrevistas e vai passando por editais. A gente está em reunião com uma empresa que a gente está na terceira fase, já passando as etapas para avaliar se a gente vai ser aprovado ou não. O Fabrício fez uma carinha assim, eu estou em editais, viu? Editais de lei de incentivo, tá? As empresas estão fazendo assim. Eu acho que tem tanto projeto que eles estão abrindo editais. Exato, até porque ele, na verdade, fomenta a busca, né? Falar, eu devo imposto de renda, eu vou pagar o imposto de renda. Então é o seguinte, você tem a oportunidade de submeter, tem um edital aqui, traga o seu projeto, entre aqui no fluxo, que a gente vai avaliar. Então, sem dúvida alguma, várias empresas têm acompanhado, aí tem um movimento também de abertura de editais, quer dizer, tem algumas empresas com editais e tem uma miríade de empresas que, naturalmente, né, tem que pagar o imposto de renda, tenha o percentual ali 1%, e que, sem dúvida alguma, pode estar sendo alocado em projetos de incentivo. Acho que é uma oportunidade incrível. Que é o que eu falo, é dinheiro novo, é um dinheiro que não estava no fluxo da cadeia da reciclagem. Então, você pensar que hoje, só de propostas aprovadas, nós temos 1 bi, quer dizer, apresentadas, 1 bi, aprovadas, ainda está no processo. Fabrício, e aí já aproveitando esse gancho, eu achei bem interessante você falou isso, né, do dinheiro novo, né, para o mercado. E como que funciona, assim, a diferença
para as pessoas entenderem, por exemplo, da Lei Rouanet, da Lei do Esporte? Você acha que tem alguma inovação aqui na Lei de Incentivo da Reciclagem? Ela compete com alguma das duas? Eu acho que, na verdade, o grande diferencial, na minha opinião, da lei de incentivo à reciclagem é que você pode, porventura, estar apoiando projetos no seu entorno, correlacionando, inclusive, aí a impactos da sua atividade. Porque pensa comigo, a lei de incentivo à cultura, a Lei Rouanet, você investe numa obra, numa publicação, num filme, numa peça, numa produção cultural, né? E muitas das vezes não tem relação nenhuma com a sua atividade. Nesse caso, pensa numa atividade produtiva, né, de fabricação de algum produto, algum material, embalagem, ou que o valha, e você tem obrigação de fazer o recolhimento do imposto de renda, e você poder aportar 1% do imposto devido, né, para a União em projetos que estejam no seu entorno, como esse que a Yula comentou, entre outros, que possam estar na sua proximidade e ter uma correlação mais direta, na minha opinião, do que com os projetos de incentivo a esporte e cultura. Eu acho que, assim, todo o mecanismo de fomento é bem-vindo. Como eu não tenho afinidade tanto com o de cultura como o de esporte, naturalmente eu puxo a sardinha para o da reciclagem, mas todos têm o seu valor, são necessários, são importantes para o desenvolvimento do país. É que, nesse caso, em particular, eu acredito que esse recurso para a reciclagem, para a circularidade, para a valorização de resíduos, para a estruturação da cadeia, eu acredito que possa ter uma correlação mais próxima ou melhor, inclusive, com o incentivador. Perfeito, perfeito. E Márcio, como que funciona na prática? Assim, uma empresa, então, se interessou, ela quer incentivar um projeto, como que a contabilidade vai ter que fazer o procedimento, né, para realmente avaliar o quanto... aí também, assim, só explicando para quem não é contador, né, como que também vai funcionar esse processo após a aprovação de um projeto, seleção dele. Sim. Todo projeto ele tem um código, né, uma numeração. E a empresa, por outro lado, ela tem uma estimativa de recolhimento de impostos durante um período. Basicamente, é fazer essa correlação, né, de projeto, o código do projeto, com o recolhimento. Esse recolhimento precisa ser feito via Banco do Brasil, né? Então é uma conta específica para aquele projeto que vai ser destinado, então não se mistura com outros projetos, e a contabilidade fazer esse controle, né, contábil, né, porque aí é fluxo de caixa mesmo, né, é pagamento, dentro de contas específicas ali na própria contabilidade. Então, assim, explicando contabilmente, poder destinar parte do valor que está sendo depositada nessa conta do projeto como um imposto a recuperar. Conforme vai tendo o imposto a pagar, vai compensando esse 1% aí no caso de empresas, né? No caso de pessoa física, na época do recolhimento lá, já dá para direcionar no próprio imposto de renda, na declaração. Mas falando de empresas, fazer esse controle em uma conta contábil, feito o depósito, né, em conta específica, e controlar mês a mês ali o consumo desse crédito aí para as empresas, né? Legal, Márcio. E aí uma pergunta aberta para os três, quem se sentir mais à vontade pode comentar. E se não der certo, né? A empresa está captando o projeto aprovado na LIR, né? Então já está ali no site do governo, ele tem então o prazo, e se ele não conseguir, o que acontece? Volta o dinheiro para a empresa, não volta, é abatido, não é? Eu quero aprender, essa eu não sei. Eu acho que não tem, viu, Ale, ainda, assim, particularmente, veja, tem um escrutínio muito grande para a submissão da proposta, a admissibilidade da proposta, aí você tem a captação mínima,
Então, sem a captação mínima, você não dá o start, e depois você vai para a captação completa, você vai e fecha o pacote com o dinheiro, tem todo um fluxo de reporte, fluxo de metas. Então, assim, pode acontecer? Pode, mas eu acredito extremamente difícil, porque tem um desafio tremendo, né, de trazer esse dinheiro para a cadeia da reciclagem. Então, por outro lado, tem uma demanda também grande das empresas que já sentem carência de algumas matérias-primas pela escassez da coleta, pela dificuldade, pela carência de infraestrutura. Então, na minha opinião, eu não acredito muito que vai ter dinheiro que não tenha um endereçamento específico, sabe? Eu acho que o cuidado que o governo está adotando para a proposta, depois virar projeto e você implementar, então você ter a garantia mínima, lógico, muito do que está sendo feito para a reciclagem, vale frisar, é a experiência da Lei Rouanet e da Lei do Esporte. Então, o conhecimento, o aprendizado nas leis de incentivo que orientaram a lei de incentivo à reciclagem. Então, ela tem menos, talvez, menos chance de errar e ter um êxito maior, até por essa correlação que eu comentei, que ela pode impulsionar diferentemente das outras leis de incentivo. Perfeito. E aí até queria comentar um pouquinho, né, como que eu entrei nesse negócio da Conecta Lira. Eu venho do mundo de reciclagem, tinha uma empresa durante muitos anos, né, que fazia logística reversa, coleta em condomínios. Eu vendi esse negócio e eu percebi, né, na lei de incentivo da reciclagem, realmente um gap, que tinham muitos projetos aprovados, mas não tinha ninguém olhando para a captação. Então, como conheço a grande maioria dos projetos aprovados, muitos ali da Belori, da própria Belori, falei, por que não ajudá-los a fazer a captação com as empresas que eu já conhecia? Então, a Conecta Lira vem nesse sentido. Depois, todos que estão aqui podem acessar o portal. Foi criada uma plataforma em que a gente conecta todas as contas, né, desde o projeto aprovado à empresa, que é incentivar, até as contabilidades, né, e os escritórios tributários. E quando um projeto se inscreve, ou uma empresa, ou a própria contabilidade inscreve uma de suas clientes, gera um ID, dá um match, né? Então a gente é considerado o Tinder da lei de incentivo da reciclagem. Quando dá um match entre a empresa e o projeto, a contabilidade organiza, acrescenta o ID, a empresa efetivando o investimento, a gente conecta também todas as partes e acompanha todo o processo, desde o match, proposta aprovada, contrato e efetivação do incentivo. Nosso objetivo é que, desde o início, essa lei não gere nenhum tipo de desconfiança por parte das empresas. A gente quer, desde o início, que essa lei seja vista como séria pelas empresas. A gente quer apresentar que vai realmente ter uma efetivação, a gente quer garantir a segurança jurídica desse processo, né? Para que as empresas invistam e não tenham nenhum problema depois. É isso que é o papel da Conecta Lira. E quando o Fabrício comentou agora da Rouanet do Esporte, eu acho que é bem nesse sentido, e quando eu falando com contabilidades, empresas, entenderam também da mesma maneira, que já teve um processo com a Rouanet e com a do esporte, então a lei da incentivo da reciclagem vem com uma inovação, assim, já vem com vários aprendizados das outras duas. Então, por exemplo, ela prevê quem escreve o projeto pode ser remunerado, ela prevê quem capta o projeto pode ser remunerado, que é o caso da Conecta Lira, né? Então, eu acho que é muito mais, né, muito mais transparente, assim, não transparente, mas acho que é realmente formatado de uma maneira mais inovadora e com um aprendizado das outras, né? E aí, Lula, queria te perguntar como que você coloca ali, de fato, ali para a empresa, os benefícios que ela tem investir, fora, obviamente, né, o impacto socioambiental. Qual que é a tua visão que você coloca ali de realmente contrapartidas de exposição de marca para as empresas, né? O que elas vão ter de benefício nesse sentido também, que a gente sabe que vai ser um ganho para as empresas também, obviamente, de marketing. Conta um pouquinho disso, por favor. Então tá, só quero complementar, eu lembrei alguma coisa que o Fabrício falou daquela da captação. O projeto ele tem 24 meses para ser executado. Então, a partir do momento que eu recebo o dinheiro, mesmo que seja metade ou parcial, né,
A gente tem 24 meses, então a gente acredita que em 24 meses a gente executa, tá? Lembrando da última questão que eu falei que eu queria aprender, mas eu lembrei dos 24 meses. O que eu acho importante dessa LIR, e até complementando tanto o Márcio quanto o Fabrício, quando a gente fala do entorno, tá? Além da marca, lógico, é muito importante, elas estão do incentivo a isso, ao imposto de renda, eu vejo muito a importância delas, elas fazerem parte da diminuição das externalidades negativas. Eu estou falando aqui do meu território, tá, gente? Então, eu falo muito da gente ter construído esse projeto pensando num território de 34 municípios. Eu estou aqui numa região que é o segundo PIB do estado de Minas Gerais, onde está concentrado 18% das indústrias, tá? Então, eu tenho grandes indústrias, então é elas que a gente também está focando, para não só ter a marca, também de compartilhar e trabalhar e diminuir as externalidades negativas no nosso entorno, tá? Eu estou falando de cooperativas que estão nos municípios de 50 mil habitantes, mas que tem grandes corporações aqui. Então, é importante para a gente incentivar a reciclagem, valorizar as cooperativas, fortalecer os municípios e trabalhar de novo. O Alexandre, eu brinco muito com isso, a minha luta, né? É fortalecer o ecossistema local. Tá? Quando a gente fortalece o ecossistema local com 5 atores ou com 4 atores, a gente começa a falar de reciclagem. Tá? A reciclagem está na ponta, está aqui na cidade, está aqui no município, e é ele que eu tenho que trabalhar. É legal ir lá. E Fabrício, o José Valverde comentou um ponto, né, quando a gente fez a apresentação ali na Belora, interessante, que como ele inscreve muitos projetos, ele estava falando do direcionamento que esses projetos têm que ter, né, os aconselhamentos que ele daria para os projetos realmente serem aprovados. Qual que é a sua visão nisso? O que você também aconselha para projetos que querem se inscrever na lei de incentivo? Vamos lá, Ale. Acho que aqui se abre até uma oportunidade que eu não havia comentado, mas já vou aqui dividir com vocês, aqui quem está acompanhando. Nós, aqui no escritório, nós elaboramos mais de 50 propostas para a lei de incentivo à reciclagem. Quem coordena todo esse trabalho é o Ricardo Abussaf, que tem um olhar muito carinhoso, para não dizer extremamente profissional e sério, para as organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, a gente vem trabalhando junto, Ale, inclusive no aprimoramento da dinâmica de submissão. Por exemplo, o que tem ajudado? Carta do incentivador. Isso não estava escrito em nenhum lugar. Isso aqui é um resultado do nosso trabalho. Junto uma carta do incentivador, de um incentivador, que já indica, já aponta que aquele projeto tem mais chance, mas aquela proposta tem mais chance de virar um projeto e ser implementado. É um desafio a captação. A Iula está aqui, pode falar por si. Tem um trabalho desafiador. A Conecta LIR vem dentro no bojo dessa oportunidade. Entendeu? Então, e o que a gente começou na elaboração? O Ricardo identificou essa oportunidade. Fabrício, carta do incentivador. Isso juntando, vai sinalizando que essa proposta, ela já tem, vamos lá, não vou dizer uma prévia aceitação, mas já tem um olhar especial de um conjunto de empresas. E que, naturalmente, tem mais chance de prosperar depois na implementação, né, na captação. Então, esses são aprendizados que a gente vai tendo dentro desse universo aí. Vamos pensar que nós estamos falando de 10 meses, né, de aprendizado e de exercício. A Iula foi uma das primeiras a submeter, você vê, saiu em setembro, nós estamos em outubro. Então, assim, tem um processo de aprendizado, tanto por parte do governo, como por nossa parte aqui, setor privado empresarial. Né? Então, mesmo as empresas interessadas, os incentivadores, eu acredito que esse vai ser um processo também. A partir do momento que tem a proposta apresentada, a proposta aprovada, admitida, a captação efetivada e a implementação, vai dando mais segurança para essa engrenagem, que é o que acontece na lei de incentivo à cultura, na lei de incentivo ao esporte. Elas estão mais consolidadas, estão mais firmes, têm uma experiência acumulada. A nossa começou agora. Veja, uma lei de 21. Então, quem está fora desse circuito aqui também pensa, vocês estão falando de proposta agora, 4 anos depois, 5 anos depois, de uma lei de 21. Pois é. A regulamentação é dezembro de 24.
Então, acho que esse processo, Ale, é o que vai permitir uma melhor dinâmica, uma maior adesão. Eu sou entusiasta da lei. Por isso que, assim, eu cumprimento aqui o Márcio pela experiência, né, a Iula pela iniciativa, você pela Conect, porque é um processo que a gente vem aprendendo junto. Né? Lá no escritório, se pensar 50 propostas, pô, é coisa pra cacete. Dentro dessa dinâmica, e fazendo, seguindo a orientação, tentando ganhar celeridade, pensando do lado de lá também, nós temos que lembrar que é o Estado, que tem um recurso limitado de pessoas, estrutura. Então, toda essa dinâmica, ela é gradual e progressiva e vem se aprimorando, Ale. Então, acho que, por exemplo, quando você comentou da própria Conecta ali, para mim é uma iniciativa incrível, você facilita, né? Como você falou, você tem o Tinder da Lir, entendeu? Tá ali, ó, você tem, do nosso lado, o que nós começamos? Tem esse desafio, né? De outro, você começa a ver que as próprias empresas incentivadoras estão buscando estruturar ou financiar propostas. Fala, pô, isso aqui é importante para a minha região. Eu queria algo nesse sentido. Então, você começa a ter uma produção tailor-made aí, feito especificamente para casos concretos, onde o próprio incentivador já sinalizou, eu quero e tenho recurso para tanto. Então, assim, nós estamos, é uma construção, está avançando, e sem dúvida alguma, aqui quem está acompanhando, a minha mensagem é: apresentem, submetam, avancem. Nós precisamos de mais recursos para a cadeia da reciclagem. Ótimo, Fabrício. A S2F como nossa parceira oficial, né, na inscrição dos projetos. Então, hoje é um dos prazos, né, que está finalizando da inscrição de projetos para o próximo ano, mas a gente em breve vai ter uma nova rodada, né? A S2F está aberta aí para projetos. Eu acho que o Fabrício trouxe um ponto importante, que a gente já está sentindo isso na conversa com as empresas, como a Iula também me falou um pouco disso, como já as próprias clientes da Iula estão falando assim, cara, vamos inscrever um projeto juntos? Já vamos pensar num match desde o início, né? Já conectar desde o início? Então, eu acho que isso vai ficar cada vez mais claro, assim, né, durante os próximos anos. Márcio, nós tivemos agora lá na Conescap, né, com um monte de contadores, aí, mais de 3 mil contadores no Brasil. Nós entendemos que os escritórios de contabilidade são fundamentais nesse processo, tem que participar do negócio, né, e pela lei isso ficou, né, claramente permitido. Então, entrou aqui no nosso modelo de negócio da Conectalia, são os escritórios que conseguem realmente passar a palavra de confiança ali para as empresas, e pelo que você viu, né, na lei, que você também pode passar de mensagem aos contadores sobre a lei nesse sentido da confiança, né, do que já está sendo feito e como eles podem aderir, né, a esse processo. Sim, a gente teve uma boa receptividade lá, né, recepção com os contadores. O contador, ele realmente é o parceiro da grande maioria das empresas, empresários no Brasil, né? A maioria das empresas é cuidada por escritórios de contabilidade, né? Então, o contador também, como consultor, poder levar essas inovações, né, essas novidades e oportunidades para as empresas também, eu acho que aproxima e fortalece mais essa relação com o cliente, né, a empresa cliente. Então, a lei de incentivo à reciclagem nada mais é de destinar parte do que a empresa já faz normalmente, né? Então, ela já recolhe o imposto de renda, ela já recolhe a guia, não tem um custo adicional para a empresa poder colaborar com esses projetos. E por parte do empresário, das empresas, a gente também vê uma vontade, né, de poder retribuir, contribuir com a sociedade, né, esse aspecto social, né, das empresas. Eu acho que é bem assim, bem claro nos empresários que eles querem, de alguma forma, contribuir,
né? E só não sabem como ainda, né? Então, a lei de incentivo à reciclagem é uma forma de poder contribuir com essas iniciativas de sustentabilidade social também, né? Por conta das pessoas envolvidas e tudo mais. E, Márcio, como que funcionaria, uma pergunta agora, do imposto de renda física, né? Tipo, teria fechamento já no próximo ano. Como que seria nesse caso, né, do imposto de renda física? Da pessoa física também, né? É meio mais ou menos o mesmo processo. Vamos ver como é que vem o programa novo, né, do próximo ano do imposto de renda. Ele deve vir com essa novidade de poder escolher lá a lei de incentivo à reciclagem como uma das captadoras de parte do imposto de renda. A gente tem que acompanhar, é uma atualização que precisa vir na próxima declaração de imposto de renda. Legal. Aí a pessoa, enfim, fez toda a declaração, volta a guia para ela, né? E quando ela tem a guia para pagar, é nesse momento que ela pode escolher realmente numa lei de incentivo. Seria isso? Isso. É isso aí. Perfeito, perfeito. E lá, como que você vê os reportes, né? Como que você está pensando aí nos reportes para as empresas terem conhecimento, né, do que está sendo feito? Eu acho que a contabilidade, obviamente, vai atuar com isso, mas como que você vê aí o andamento do projeto? Então, a gente está muito feliz, tá? Porque, assim, na verdade, é um dinheiro que já ia ser depositado no governo, agora ele vai retornar para a sociedade, tá? Eu estou vendo uma receptividade muito legal, Ale, tá? Por incrível que pareça, eu não sou da lei de incentivo, nunca trabalhei, como eu falei, eu sou de fomentos públicos, como FINEP, Caixa, e o dinheiro já vem casado, né? E a gente... Agora você tem que buscar parceiros, e eu acho isso fantástico. Como eu falei, eu estou numa região com muita indústria, muito processo, então bater na porta, a gente é mineiro, a gente vai tomar café, tá, gente? Mineiro tem que tomar café. Não, mineiro toma café, gente. Toma café junto, e eu estou vendo assim, uma receptividade muito grande, mas eu estou vendo uma coisa também, desconhecimento. Muita gente está muito receosa. Quem que já conhece, que faz a lei de incentivo, da cultura, do esporte, já conhece a regra do jogo, tá? Mas algumas aqui do nosso lado que nunca trabalharam, eles falam, vou perguntar para o contador, eu posso fazer? Eu posso fazer esse ano? Eu tenho o budget. Aí eu posso fazer agora? Entendeu? Eu tenho que deixar para o ano que vem? Eu estou sentindo essa dúvida, tá? Tem duas empresas que ele falou, quero te apoiar, mas eu preciso ver se eu tenho no meu orçamento. Eu falo, não é orçamento, é investimento, é imposto de renda. Tem essa dúvida, tá? Algumas grandes empresas que poderiam estar, que não são aquelas clássicas que a gente já conhece, de logística reversa. Outras, elas estão em dificuldade e a gente está indo tomar café. Está indo tomar café explicando, batendo na porta. Agora, sexta-feira, amanhã, né? Eu estou lá em Pouso Alegre, batendo na porta, que eu tenho um grande centro industrial, batendo na porta das empresas e batendo e apresentando a gente. Legal, Yula. Até comentando um pouquinho do nosso processo, então, assim, o governo tem aprovado os projetos e a Conecta Livre faz uma segunda curadoria, né? E a gente conecta realmente com os objetivos das empresas. Então, a gente também, obviamente, não vai trazer todos os projetos que estão aprovados, a gente realmente vai direcionar os que a gente confia, quem sabe que realmente vão ter adesão e entregar a operação, né? A Rede Resíduo, a Yula, é um dos projetos que nós estamos auxiliando nessa captação e, obviamente, entra Márcio ajudando a mostrar isso para as contabilidades, né, a segurança, e quando novos projetos querem se inscrever, aí é com a S2F Partners que auxilia a gente também nesse processo. Sei que o Fabrício tem horário, então queria fazer mais uma pergunta aqui, Fabrício, queria que você discorresse um pouco. Entrando nessa lógica, Fabrício, queria continuar ainda como a gente vai aumentar esses percentuais, né, de reciclagem do Brasil.
agora acabou de ser aprovado também o decreto do plástico, né, a lei de economia circular. Como que essas coisas se conectam, Fabrício, na tua visão? Vamos lá, Ale. Eu acho que, assim, talvez elas não se conectem, não estejam em perfeita harmonia, mas também do que tem sido aprovado não tem uma dissonância tão grande. Então, não, de certa forma, não prejudica. Então, nós temos a publicação do decreto agora 12.688, no dia 21 de outubro, disciplinando o sistema de logística de embalagens plásticas, prevendo metas de recuperação, que é o que o setor já fazia, e somando-se a meta de recuperação, meta de conteúdo reciclado. Então, passa a ser obrigatório para as empresas que colocam no mercado embalagens plásticas, assegurar que um percentual de 22% tenha conteúdo reciclado. Então, é mais uma frente, né, estruturada, mais uma política pública para impulsionar a cadeia da reciclagem. Então, junto com recuperação, conteúdo reciclado, nós temos aqui a LIR, espera-se que a PEC do Arnaldo Jardim, que trata, né, de um aprimoramento da reforma tributária, traga uma vantagem, né, uma vantagem, mas uma diferenciação, né, na tributação da matéria-prima virgem com a matéria-prima reciclada. Então, são várias ações, que uma vai pelo Senado, a outra vai pelo Poder Executivo, uma vai pelo Legislativo, a outra vai pelo empenho e organização do setor privado empresarial. Então, são diferentes frentes que, acho que, de certa forma, dialogam, às vezes, não em perfeita harmonia, mas, de certa forma, coerente. Eu vou só deixar aqui, Ale, para que vocês continuem aí, mais que eu estou enrolado, eu tenho que estar 11h30 no lugar, então eu tenho que sair, já deveria ter saído. Então, eu vou só deixar aqui uma informação, só compartilhar com vocês, rapidamente, algumas informações de agosto, só para vocês terem aqui o seguinte, ó. Tá visível? Tá, sim. Tá? Em agosto, até agosto deste ano, haviam sido apresentadas 656 propostas na lei de incentivo à reciclagem. Então, você vê que é um número bem expressivo, né? Até aquele momento, poucas haviam sido aprovadas, como a própria, e ela colocou aqui, a dela foi em setembro, isso aqui é dado de agosto. Dessas propostas, veja que o primeiro volume foi apresentado logo no começo, dezembro, quando saiu a portaria, né, mais de 140 propostas apresentadas, e voltou a crescer depois de julho. Eu acho que houve um processo de maturação, de amadurecimento, de melhor conhecimento sobre as diretrizes da proposta. 50%, 51% das propostas lá estão direcionadas para a região sudeste, tá? 18% sul, 7% norte, 17% nordeste. Oi. Desculpa interromper rapidinho, é que o slide não está passando. Se você estiver falando próximo, não. Aí teria que... Então, eu vou voltar ali, vou deixar do jeito que está. Porque daí a gente consegue seguir. Deixa eu só... Tá, estão visualizando, certo? Eu vou seguir dessa maneira. Tá ótimo, obrigado. Para não comprometer. Então, o que eu comecei aqui, ó, primeira fase, dezembro, 149 propostas, e depois veio crescendo a partir de julho, e tende a crescer cada vez mais. Aqui, 51% das propostas apresentadas na região sul, para a região sul, tá? Sudeste, desculpa, 51% nessa divisão. A maioria das propostas, os estados que têm mais propostas é o estado de São Paulo, até então, em agosto, tá? 87 propostas São Paulo, 30 Minas, 24 Santa Catarina e assim por diante. Estou acabando. A natureza de quem submeteu a proposta: 33% empresas, 7% municípios, 36% empreendimentos catadores de materiais recicláveis. E acabando aqui, só dividindo, que era o meu combinado, para quem tiver interesse, quiser conhecer sobre a regulação da lei de incentivo. Então, tem a Conecta Lir, que é uma plataforma aqui, se vocês quiserem
a regulação, o que se aplica. Aqui é mais para capacitar, para ajudar a entender e ter a informação disponível para que possa acessar a lei de incentivo. Ok? Muito obrigado, Fabrício. Obrigado demais pela sua presença. Eu sei que você fez um mega esforço para estar aqui com a gente, está em outro país, cheio de coisa aí. Eu queria te agradecer mais uma vez pela presença, tá? Sucesso, Ale. Obrigado, pau na máquina aí. Tenha um ótimo evento todos. Um abração. Obrigado a você. Valeu, obrigado. Gente, continuando aqui, antes de a gente entrar nas perguntas, eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente para vocês verem a plataforma, né, basicamente como ela funciona, a dinâmica, né? Então, aqui, a gente tem essa primeira parte, que é do contador, o portal do contador. Então, aqui ele consegue subir os clientes deles, né, vai gerar o ID da ConectaLir, tem o processo do CNIR, o CNPJ, tudo certinho, tem uma calculadora aqui de LIR, para ele brincar e entender aqui, né, do faturamento do cliente dele, quanto de lucro, IRPJ, o potencial da LIR. A gente tem aqui o painel dos projetos aprovados, tá? Então, aqui, um projeto que quer participar da plataforma da ConectaLir, ele entra, dá o aceite de termo de adesão, ele vai só completar um perfil, ele não vai ter que fazer todo cadastro novamente, vai colocar o ID do CNIR dele, o valor alvo da captação, né? Ele pode colocar o PPT dele aqui, ele vai ter aqui também as etapas, né, do processo, cadastro feito, match, proposta enviada, contrato, e tem também um assistente de IA, complementando, essa plataforma é toda feita com IA, que ele pode ter assistência para fazer a proposta comercial para as empresas, tá? E finalizando aqui, a gente tem também a plataforma das empresas, tá? Então, que a empresa vai entrar aqui, vai fazer o cadastro, vai dar os termos de aceite, e aí ela consegue explorar os projetos, né, que a gente tem na plataforma. E aqui ela consegue colocar o match, tem um interesse, né? Então, quando ela der o tem interesse, vai lá para o projeto, ele recebe a notificação, sempre por WhatsApp, por e-mail, a gente coloca eles em contato, e sempre a contabilidade vai ser o processo ali final, né, que vai pegar, de fato, o comprovante do pagamento que foi feito sempre na plataforma do governo, nunca para ConectaLir, tá? Inclusive, se receberem alguma informação, empresa da ConectaLir pedir recurso, nunca, é sempre na plataforma oficial do governo, com o projeto. O contador volta, coloca no portal do contador e finalizamos o processo, tá? Aqui é só para vocês terem ideia como participar da plataforma. Se quiserem mais, é só mandar e-mail e contato com a gente. E agora vamos iniciar as perguntas, tá, gente? Então, peço ajuda aí da Ecomunica para fazer levantar as perguntas dos participantes. Perfeito, Ale, muito obrigado. Eu separei aqui algumas perguntas que o pessoal foi fazendo no chat durante a conversa de vocês. A primeira delas é relacionada à gravação do webinar, só para avisar que vai ficar gravado sim, e a gente vai compartilhar com vocês depois, pelo e-mail, então podem ficar tranquilos. E aí a Evelyn Silva, ela compartilhou aqui no chat, perguntando sobre se mais de uma empresa consegue assumir um projeto, né? Então, ela diz, em função do valor do projeto, poderão mais de uma empresa assumir o projeto dali, no caso? Sim, normalmente a gente também ajuda, né, a empresa a dividir essas cotas. Então, por exemplo, a Iula está captando aproximadamente 2,3 milhões e sim, podem participar mais do que uma empresa nesse processo, tá? E aí, obviamente, cada projeto vai ter as contrapartidas de acordo com o tamanho do investimento feito. Tá? E eu, só complementando ali também, por outro lado, por parte da empresa, eu acho que também, dependendo do tamanho, né, do imposto de renda da empresa, ela também pode destinar para vários projetos, né? Não precisa escolher um só, daria para 1% da empresa, ela pode destinar para mais de um projeto também, né? Perfeito, Márcio. Isso é uma consideração super importante. Teve bastante contador, né, que teve essa dúvida.
Perfeito, gente. A próxima pergunta é do Leonardo Magno. Ele pergunta: qual seria o montante estimado de empresas de lucro real no Brasil para possíveis investimentos em projetos via LEED? Não entendi, André. Você poderia repetir, por favor? Sim, sim. Ele pergunta qual seria o montante estimado de empresas do lucro real. Então, quantas empresas estão disponíveis, né, para fazer esses investimentos no projeto da Lei de Incentivo à Reciclagem? Os dados que eu tenho, né, o Márcio também pode confirmar que são mais ou menos 250 mil empresas no lucro real. Isso a quantidade de empresas no lucro real, sim. Dentro dessas 250 mil, a gente precisa identificar as que recolhem efetivamente o imposto de renda. Muitas delas têm prejuízo e não tem o recolhimento do IR. E, lógico, dentro dessas, tem as que recolhem bastante, né? A quantidade, o valor, né, gigantesco de imposto de renda. Então, esse é o potencial de captação dos projetos. Perfeito, muito obrigado. Perfeito, Márcio. Esse é um ponto super importante, né? A empresa, para pagar imposto de renda, tem que dar lucro, né? Aí ela consegue aplicar na lei de incentivo. Boa. Essa eu acho que tem bastante a ver com a IULA, né, que tem projeto aprovado ali na lei, que a Cristiane Rodrigues mandou, perguntando se a empresa que destina, né, esse 1% para o projeto tem algum reconhecimento dessa destinação, algum certificado, selo. Tem sim, a gente fez essa proposta, até foi o Ale que nos ajudou, da carta de apresentação à empresa, o que ela ganha conosco, além do impacto no entorno dela, ela tem a visibilidade da marca dela, e ela pode usar isso tudo no marketing dela, tanto como uma empresa socialmente, sustentavelmente, a gente deixa o parceiro trabalhar com a gente, como é que ela quer mostrar para a sociedade que ela faz parte de projetos de impacto socioambiental. Perfeito, Iula, muito obrigado. A gente tem mais uma pergunta com relação aos prazos. A Amanda perguntou quais são os prazos para a utilização da lei de incentivo e os ciclos de aprovação dos projetos. Os prazos, nós temos, né, agora, hoje está se encerrando um prazo para inscrever novos projetos, tá? Esse é um dos prazos. E o prazo para captação é até dia 31 de dezembro, tá? Então, como a Iula comentou, tem os mínimos, né, de alcançar a meta de captação de 20% a 50%, e a meta é 31 de dezembro, né? Então, isso que a gente quer forçar ali com as contabilidades, com as empresas. Tem que ser feito o aporte até dia 31 de dezembro. Perfeito. A Cristiane Rodrigues mandou outra pergunta, perguntando sobre a plataforma da ConectaLi. Se é possível o incentivador ter acesso aos dados do projeto e às fases. Com certeza, né? Então, ele vai ter acesso aos projetos que também estão na plataforma da ConectaLi. Ele vai ter ali os dados básicos, né, da proposta, mas já mais curada do que no site do governo. Então, já vai ter a apresentação ali do projeto, da lei de incentivo, mostrando, então, basicamente, né, o que é o projeto, quanto ele está captando, quais os diferenciais, quais as contrapartidas ali para a empresa, qual a localização que ele vai atuar, né? Então, isso lá a empresa vai conseguir ver objetivamente na plataforma. Boa, Lê. A Evelyn perguntou sobre o próximo ciclo, né? Você falou sobre o ciclo desse ano, que finaliza ali no dia 31 de dezembro. Ela perguntou se tem as datas para o primeiro semestre do ano que vem. A Iula souber também pode complementar, mas não sei de próximas datas, tá? Eu sei dessa data do dia 30 agora e do final do ano, que é a captação. Iula, você tem alguma outra informação? Não, é ciclo, né? Eles não abriram o próximo ciclo para 2026. Eu acho que eu imagino que eles estão esperando esse resultado desse primeiro ano, né? Para ver como é que vai para o ano que vem. Que eles têm que abrir a plataforma, né?
que é no Transfere Gov, né? Então, o Transfere Gov, ele meio que para, e aí vai abrir, se é janeiro, fevereiro, também não sei, gente, não tem nada. Porque a gente também está de olho. Perfeito, então a gente fica de olho nesse próximo ciclo. Eu tenho aqui uma última pergunta, o Toshio mandou para a gente. Ele diz o seguinte: o valor limite para serviços de captação previsto na LI é de 120 mil. E empresas que fazem a intermediação, como a ConectaLi, cobram um FII percentual que pode ficar superior ao permitido. Como tratar isso? Perfeito. Nós sempre cobramos o permitido na lei, tá? Que é até 8%, 8% ou até 120 mil. Então, por exemplo, se uma empresa está fazendo a captação de ali de 6 milhões, e se a gente conseguir efetivar o processo para ela, a captação, o valor de comissionamento é até 120 mil, tá? Não passa nunca de 120 mil, ou como eu falei, 8%. Perfeito, Ale, essa foi a última pergunta. Posso complementar o Ale? Pode sim, com certeza. Então, até o pessoal fica muito preocupado, né, Lê, nisso. Ai, mas eu tenho... Assim... Gente, a própria plataforma no Transfere Gov, ela não deixa você passar. Ela já vê o valor do valor que você vai captar e quanto você pode destinar para cada item que você colocou, tá? A gente coloca todos os questionamentos, o orçamento, dizendo item por item. É uma plataforma do governo que é como se fosse edital de licitação. Então, a gente já coloca os códigos e quanto você pode disponibilizar. Então, na hora de você prestar contas, ela vai dizer quanto eu tenho que pagar para a Conecta, quanto eu tenho que pagar para alguma pessoa que escreveu o projeto. É muito transparente, gente, não tem como, tá? E você tem que sempre colocar as notas fiscais, até porque a empresa também que está fazendo esse incentivo, ela tem que provar que ela usou esse dinheiro para isso. Então, assim, por isso que é no governo, no Transfere Gov. Eu também quero te parabenizar, Lê, e o Fabrício, por estarem ajudando as empresas a escreverem projetos. Não é fácil escrever projeto para o Transfere Gov, tá? É uma plataforma complexa. Então, também quero te parabenizar por estar ajudando muita gente a escrever projeto legal e conseguir submeter isso. Muito bom, Yula. E amanhã, inclusive, já falando, eu vou fazer uma live assim, menorzinha para os projetos realmente aprovados tirarem essas dúvidas, né? De quem quer fazer a captação conosco, como que funciona. A gente já falou dos percentuais de comissionamento, né? Mas como a gente vai fazer na prática ali, né? O agendamento de reuniões, o que a gente vai solicitar também para entrar na plataforma, qual que é a nossa visão de como o projeto vai ser aprovado aqui na ConectaLi também, né? Porque vai ter essa fase de a gente receber os projetos que querem captar e a gente fazer uma aprovação ali em 7 dias, se a gente vai seguir com a captação ou não, bem no formato de crowdfunding, tá? Tem mais perguntas? Obrigado, Ale. Temos uma última, acho que ela é mais geral para todos, perguntando ali sobre como é possível convencer, né, as áreas financeiras e jurídicas das empresas de que vale a pena ir por esse caminho de investir na lei do incentivo à reciclagem nos projetos, né? Márcio? Aqui eu vejo assim, para as empresas é um investimento sem custo, né? Porque é um recurso que a empresa já vai despender, né? Então o fluxo de caixa não muda, é um pagamento de imposto que já teria normalmente, mas é destinado para o projeto de reciclagem. O projeto de reciclagem, por sua vez, né, falando do âmbito jurídico, é toda embasada, né, legalmente, tudo toda na plataforma do governo, então totalmente segura e transparente, não tem custo adicional para a empresa, ela tem essa possibilidade de divulgação sobre sustentabilidade, que está super em alta, as empresas precisam dessas ações, contribui também para poder compor ali os relatórios de sustentabilidade das empresas, né, que tem essa contribuição, essas iniciativas. Então, para as empresas, eu vejo que são vários argumentos de que é positivo, né? Só tem impacto positivo para
para as empresas, né, com custo zero, basicamente. Isso é bem legal que o Márcio comentou, dos relatórios de ESG, que nós promoveremos isso para as empresas também, até junto em parceria com a Ecomunica, também vai, né, trazer toda a expertise e know-how deles na parte de marketing, né, como realmente, de fato, as empresas terem acesso a esses relatórios, né, então vai ser um benefício aqui nosso também para as empresas. Gente, finalizando aqui, queria agradecer muito, novamente, o Márcio, a Iula, pelo tempo, pela parceria, agradecer todo mundo aí pela participação. Obrigado, Jorge. Todo o material vai ser disponibilizado. Quem quiser fazer a captação conosco, quem quiser investir no projeto, entre em contato com a Conectalir. Estamos super à disposição. E deixo as palavras finais aí, Iula, Márcio, por favor. Obrigado, Alexandre. Só agradecer a participação, a oportunidade aí de estar batendo esse papo aí com todos. Agradecer também essa abertura com os contadores, né? Aliás, é uma oportunidade para os contadores poder ter essa frente também de novos, seria um novo serviço a oferecer para os clientes, poder aprender um pouco sobre a prestação de contas também desses projetos, que aí é uma frente nova, um novo serviço, um novo trabalho que os contadores podem ter, ao mesmo tempo levar esses benefícios para os nossos clientes, né, para os clientes poderem se aproveitar, né, desses benefícios, incentivos que tem legais, e poder divulgar isso e poder contribuir com a sociedade e com o ambiente também. Acho que é um ciclo completo aí que se tem dentro do projeto da Conectalir. Parabéns, Ale, parabéns, Iula, também pelas iniciativas. Então, primeiro, obrigada, né, por estar participando desse webinar com vocês. Quero te parabenizar também. Márcio também por estar aqui com os contadores e tentando replicar essa mensagem, que é importante a gente trabalhar uma rede colaborativa. Então, pela sua iniciativa, Ale, por estar fazendo esse projeto, e que eu falo que é o mais importante, você está unindo um ecossistema, tá? Você está fazendo uma rede colaborativa. Então, só tenho que agradecer de estar fazendo parte disso, de estar colocando o nosso projeto aí, e a gente, quem sabe, eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir fortalecer esse ecossistema de sustentabilidade e gestão de resíduos. Então, só agradecer e parabéns a vocês. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado à Ecomunica que organizou esse webinar. Um abraço a todos e um ótimo dia. Valeu.